Bem-vindos a mais um episódio da Ilha Jurássica. Esse episódio é o episódio depois do episódio 2, que eles migraram para essa ilha. Se você não viu o episódio passado, vai lá ver. Bom, eles migraram para aqui essa ilha, esse novo habitat, que tem muita mais grama para eles comerem e muita mais água. Tem água para lá também. Então é um habitat que eles escolheram. Mas eles não esperavam que o espinossauro tinha seguido eles. O espinossauro, ele vai ficar no habitat próximo daqui. E eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o rio do espinossauro, onde ele vai ficar. Bora continuar. Então, aqui eles me ligaram, eles estavam comendo grama. Eles sabiam que aqui poderia ter muitos perigos, mas mesmo assim vieram. Eles sabiam que os dinossauros mais poderosos de todos poderiam estar aqui, mas eles vieram mesmo assim. O anquilossauro decidiu explorar com eles o lugar e eles começaram a seguir uma trilha. Lá estavam eles. Mas eles não perceberam que tinha um Indominus disfarçado querendo comer o anquilossauro. Como ele era o mais grande dali, ele era uma presa bem mais fácil. Na verdade não fácil, mas com mais carne. Então o Indominus escolheu ele. Os pequenininhos estavam tentando avisar o estegossauro, o braquiossauro, mas ele não entendeu e disse para eles ficarem quietos para nenhum predador aparecer. Mas a Indominus deu uma mordida na armadura dele, que mordeu a sua barriga junto. Isso fez muito estrago nele. Como a Indominus Rex é um dos dinossauros mais poderosos, com certeza quebrou vários ossos dele e ele caiu na mordida. O Indominus ameaçou de matar todos os filhotes se não saíssem de lá, para ele se deliciar com sua presa. Os dinossauros ficaram muito tristes e foram todos embora. Depois que o Indominus terminou de comer, ele tentou ir atrás dos filhotes, não satisfeito com a sua presa. Os filhotes herbívoros continuaram sua caminhada, sem se preocupar, mas não perceberam que o Indominus estava atrás dele. Ele gritou. Deu para escutar de toda a floresta e chamou a atenção de um Triceratops que estava lá perto. O Triceratops achou que era um dos rebanhos dele e foi ver que era. Ele chegou lá e viu 2 Triceratops. E então olhou para quem ia os matar. Era um Indominus. Então, o que será que iria acontecer agora? Os Triceratops começaram a se comunicar com o outro Triceratops adulto. E o Triceratops falou que ia os ajudar. O Indominus partiu para cima, o pegando pelo pescoço e o derrubou. Mas o Indominus caiu junto. Ele se levantou, deu uma chifrada na cara dele e deu outra. Ele, como um dos reis da selva, foi partir para cima dele, tentar derrubar de novo. Como ele tem muitas forças no braço, conseguiu derrubar o Triceratops. Ele estava mordendo, mas como a armadura dele é muito forte, também ele conseguiu se livrar. Deu uma chifrada nele. Ele começou a pisotear nele para
para o machucar. Mas o Indominus não é fraco e o derrubou de novo. O Triceratops tinha uma carta na manga. O Triceratops jogou todo o corpo, todo o peso dele na cauda e chutou a perna dele. Chutou entre aspas, né? Que ele deu uma caudada. E derrubou o Indominus. Ele chifrou o Indominus na barriga. E como o Indominus é forte, ele segurou. Ele deu várias chifradas nele. Até o Indominus não aguentar mais. Mas o Indominus, como um dos mais fortes, se levantou e o ameaçou. Pegou o chifre dele e o levantou. Como ele tem muita força. Derrubou ele. Começou a morder ele. Mas os pequeninos não deixaram barato. Deu chifrada. Mas não fazia efeito. Então o anquilossauro decidiu fazer a parte dele. Deu uma rabada, pá, no pé dele. E isso fez um pouco de efeito, porque chamou a atenção do Indominus, até o Triceratops conseguir levantar. Indominus partiu para cima para comer o anquilossauro. O Triceratops, como o adulto, não ia deixar, então ele o chifrou, derrubando o Indominus. Indominus viu que o grupo deles estava muito forte, então ele recuou. Espinossauro em seu rio viu toda aquela cena e decidiu tentar pegar um dinossauro pequeno e comer, porque ele estava com muita fome. Então ele foi. Triceratops começou a ajudar eles na jornada, já que eles são muito pequenos e tem que esperar ele crescer para eles conseguirem se cuidar sozinhos. Então, como ele era adulto e já passou por essa fase, ele queria ajudar também. Espinossauro logo avistou Parasaurolofo de longe. Parasaurolofo seria uma presa muito fácil para Espinossauro, mas não se o Triceratops visse. O Espinossauro mordeu a cauda dele e o puxou. E o Parasaurolofo gritou. Aaah! E ele já saiu correndo com a presa dele. Mas o Parasaurolofo insistia em ficava se prendendo no chão. O Triceratops viu aquela cena e começou a correr. Deu uma chifrada nele e foi pra longe. E o espinossauro teve que recuar. Não tinha jeito. Ele ficou em seu rio, já que não conseguiu pegar nenhuma presa. Mas agora, no seu grupo de herbívoros, eles tinham um Parasaurolofo machucado. Poderia ter sido pior, Parasaurolofo morto. Mas, pelo menos, é isso. Gigantossauro também foi junto lá e o avistou. Mas ele viu que tinha um Triceratops protegendo aquele grupo. E viu que os herbívoros também eram um pouco fortes. Poderiam segurar ele. Ele não tentou nada. Gigantossauro estava andando por outra ilha. E então achou Indominus. Os dois eram um tamanho de diferença muito longo. Já que o Gigantossauro ele era um pouco filhote ainda. E o Indominus era adulto. Mas mesmo assim, ele estava com fome. Partiu para cima do Indominus, mordendo seu pescoço e o derrubando. Ele mordeu o Indominus. Mas Indominus não é fraco. Começou a morder sua perna. Como ele é adulto, ele tem muita mais força que ele. Então, o Gigantossauro percebeu seu erro. Não deveria ter atacado o Indominus.
ele mordeu sua cabeça, mas ele não morreu, porque não conseguiu morder por muito tempo. Indominus já estava muito machucado, mas mesmo assim tentou. Indominus o pegou e o jogou para longe. Giganotossauro, já sem forças, decidiu fazer amizade. Mas Indominus estava muito machucado e não quis fazer amizade. Quis partir para cima dele, já que ele estava com fome. Ele conseguiu arrancar um pedaço da costela dele, mas Giganotossauro ainda estava vivo. Giganotossauro não quis mais fazer amizade e quis recuar. Mas o Indominus ficou com uma costela de Giganotossauro. O que vocês acham que vai acontecer quando o Giganotossauro ficar adulto? E no próximo episódio vai ter dinossauro novo, então assistam lá.